palavra sobre essa cidade, dada, nós estamos agarrando só nela, agarrando numa palavra que Deus deu. Qual foi a palavra? Deus falou assim: eu vou abrir um poço nessa cidade e dar de beber para esta região. Essa é a única palavra que ele tinha. Aí chegou eu lá: oi gente, vamos cavar esse poço aqui. Deus me deu uma palavra que é possível. Foi uma alegria, se abraçamos, é possível. Irmão, nada, só tem 2 pessoas. Né? Agora voltamos lá e batizamos uma das senhoras no rio, uma festa. Batizamos uma irmã. Então veja só o que Deus está falando ali, olha. Os israelitas, versículo 10. Os israelitas partiram, se acamparam em Obote, depois partiram de Obote, se acamparam em Abarim, no deserto de fronte de Moabe ao leste. Dali partiram, se acamparam no vale de Zered, partiram dali, se acamparam do outro lado do Não. É a região ali. Fica no deserto que se estende até o território dos amorreus. Anon é fronteira de Moabe, e Moabe e os amorreus. E por isso que se diz nos livros das guerras do Senhor. E aqui é um poema que não faz muito sentido para nós, mas no hebraico faz bastante sentido. Veabe, Sufá, os vales, eu estava falando para os irmãos, os vales, e Arnon, e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade do Ar, chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, aqui ele conta a história, e lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brota ao poço. Cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abrirem seus cetros e cajados. Brota ao poço. Que legal. Chamaram o nome de poço. Chamaram o nome do poço de poço. E se o poço não for poço, não é poço. É qualquer outra coisa. Para Deus o poço tem que ser poço. E brotou água naquele poço. Nós vivemos pela fé. Aleluia. E se retrocedermos, Deus, eu não tenho prazer em que retrocede. Eu presido as reuniões. Aleluia. Desafio aqui os irmãos, como desafio você esta manhã, em nome de Jesus, a crer no nosso Deus. Amém? Amém. Eu compartilhei algumas coisas aqui que, se não cair no coração dos irmãos espiritualmente, também não faz sentido. O próprio Deus que fala é que vai tornar isso um poço. Mas nós podemos cavar poços juntos, aleluia. Você pode com a sua esposa. Nós podemos no Brasil cavar e dizer: brota poço. Nós cremos. O nosso Deus vive conosco. Aleluia. Passam céus, passam terra, as suas palavras, e o nosso Deus não vai passar. Ele é Senhor. Eu queria te lembrar isso essa manhã, em nome de Jesus. É simples assim, irmão. Meu desejo é rasgar meu coração diante de vocês. Nós cremos em Deus. Cremos que Ele tem nos enviado para esse lugar. Cremos que nossos rios podem fluir juntos. Nós vamos perder um pouco da nossa característica, mas o rio de Deus vai se tornar mais visível. E nós podemos aumentar o fluxo sem alterar o curso do rio. Glória a Deus. Então é esse meu desafio. Eu não sei como você está vivendo. Se já está cansado, cuidado para não bater na rocha e não bater em mim. Porque por trás disso pode estar o Senhor presidindo esta palavra e este desafio que eu vim aqui para vocês em nome de Jesus. Eu vim aqui em nome do Senhor desafiá-los. Nós podemos andar juntos, nós podemos fluir nesta região lá. Nossos rios podem fluir juntos para inundar aquela terra em nome de Jesus. Tá bom. Eu não sei como você está, se está já cansado. Não cansa não, irmão. Você vai glorificar Deus se você continuar crendo que Ele existe. E que na hora certa e a seu tempo, todas as coisas serão estabelecidas.
Então diga ao Senhor essa noite, essa manhã: Senhor, me ajuda a continuar crendo em Ti de todo o meu coração. Os Teus caminhos são mais altos do que os meus. Os Teus sonhos são mais altos do que o meu. Guarda o meu coração. Vamos assim, né? Guarda o meu coração de viver para mim mesmo. E eu termino aqui. Guarda o meu coração, ó Deus. Deixa eu pegar então certo. Guarda. Pois tem o Lúcio de Paula, o pastor Costa, irmãos que eu gostaria muito que vocês conhecessem mais o Lúcio, o Cacau, homem de Deus, que temos andado junto, que ama as nações, tem aberto mão de um monte de coisa para servir os propósitos do Senhor. O pastor Costa foi me resgatar lá, 40 anos, eu lá na Inglaterra. Deus estava mexendo comigo, e aí? Você vai fazer a tua vontade ou a minha vontade? Deus levantou o pastor Costa e os irmãos do Rio de Janeiro, foi lá e me resgatou antes que eu matasse o egípcio. Que Moisés, com 40 anos, ele tinha um propósito de Deus ali, que ele foi para. E aí me resgatou, botou os meus olhos: vamos lá, Senhor, eu quero cumprir o teu chamado, guarda meu coração. Queria orar esse cântico com vocês e terminar aqui. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda, Senhor. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Quão insondáveis, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade eu já deixei, o teu reino eu ganhei. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, Senhor. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo pra Deus. Toma minha vida, tudo pra Deus. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma, Senhor, toma minha vida, tudo pra Deus. Toma minha vida, tudo pra Deus. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração,
é dele. Tudo é dele. Toma minha vida. Tudo é dele. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida. Tudo é teu. Toma minha vida. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. A palavra reino, irmãos, a palavra reino, ela vem de domínio do rei. A palavra em inglês kingdom significa king's dominion, aonde o rei governa e reina. Quando a gente clama, venha o teu reino, a gente está clamando pelo senhorio de Cristo, não numa área só da nossa vida. Tudo é dele. Tudo. Quando a gente fala sobre missões, a gente às vezes pensa que missões é um trabalho para jovens, né? Nós às vezes somos muito maduros, né? E nós temos uma concepção do Evangelho muito madura. E eu queria falar para você, porque durante 2 anos eu toquei essa música toda noite. Eu tocava essa música, eu tocava com o cantor Fernandinho. Aliás, eu fui estudante desse projeto do Open Heart lá na Inglaterra. Eu morei 2 anos e meio lá com o Marcelo, ali com a minha esposa, a gente morou lá, nosso filho nasceu lá. E Deus dá uma palavra para a gente voltar. A gente também, você é livre. Deus falou comigo a mesma coisa. Tá bom, filho, volta. Eu falei, mas senhor, o que eu vou fazer no Brasil? Né? Eu já tinha largado tudo, fui para lá. Deus falou para eu voltar, voltei, comecei a tocar com o Fernandinho. E eu estou pulando muita etapa, tá, gente? Porque tem pouco tempo. Mas assim, eu estava tocando toda noite e ele falava assim, ó, não use Deus para os seus sonhos, deixa Deus te usar para os sonhos dele. Eu ouvi isso toda noite, eu ouvia, os teus sonhos são maiores do que o meu, toma a minha vida, tudo é teu, tudo é teu. Uma hora Deus falou comigo, e aí, filho, você vai viver o teu sonho ou você vai viver o meu sonho? Eu estava bem, né? Estava trabalhando, assim, tinha voltado do campo missionário, né? E assim, para muitas pessoas, não, você já serviu, tá bom, você já deu a sua contribuição para o reino de Deus, tá legal, beleza, agora segue a sua vida, constrói as coisas, né? Você precisa olhar para si também um pouco, né? Só que a mensagem do Evangelho, ela não ensina isso para a gente. A mensagem do Evangelho ensina para a gente que aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Se você ficar apegado à sua vida com medo de morrer, Hebreus 2,14 fala assim, que o diabo fazia prisioneiros aqueles que tinham medo da morte, mas Jesus morreu para fazer livre aqueles que eram presos e escravizados pelo medo da morte. Talvez você não tenha medo de morrer, talvez São Paulo está um pouco perigosa, você sai na rua, você não tem medo de morrer fisicamente, alguém te dá um tiro, mas você tem medo de morrer financeiramente, você tem medo de perder as suas coisas, você tem medo de perder a sua vida, e você tem sido escravizado, você tem sido prisioneiro disso. E Deus quer te libertar, porque quando o Filho te liberta, verdadeiramente você é livre. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Daqui a pouco a gente vai cear. 3 elementos, na verdade, um eu estou adicionando na mesa, tá? Ali tem a uva, tem o pão, é o vinho, o pão, e eu queria falar do azeite. Pode deixar, não vou pregar não, tá? Mas esses 3 elementos são elementos processados. Diga comigo assim, ó, o nosso Deus é um Deus de processos. Nosso Deus é um Deus de processos. Muitas vezes a nossa sociedade ensina a gente a buscar resultados, mas Deus está preocupado com o processo. Na vida de Moisés, que eu estava falando, Deus prezou o processo. O processo para fazer vinho, a uva precisa ser esmagada para produzir vinho. Aquilo que produz alegria em Deus, porque o vinho é um símbolo de alegria e de vida, ele vem de o esmagamento da uva. Em Isaías 53, a palavra de Deus fala que Deus se agradou em moê-lo. De alguma forma misteriosa, aquilo produziu uma alegria em Deus Pai de ver Cristo crucificado, ser esmagado. Aí você vai falar assim, puxa, mas que Deus é esse? Esse é o nosso Deus,
Deus se alegra no processo de esmagamento da gente. E quando a gente deixa ser esmagado, quando a gente perde o medo da morte, a gente produz verdadeira alegria para o Pai. A palavra de Deus fala que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não produz fruto. Vou te falar que a glória da árvore é produzir fruto. Tanto é que quando Jesus olhou para aquela figueira infrutífera, ele olhou e falou assim: você não vai dar fruto não? E muitas vezes Deus está olhando para a nossa vida e você fala assim: você não vai produzir fruto não? E eu te falo, você só vai produzir fruto se você cair na terra e der a sua vida. E eu não estou falando isso de simplesmente um apelo missionário, que às vezes a gente vai em conferência em Marcelo, pastor Gerson, nós somos, quantos aqui tem mais de 10 anos de cristianismo, assim, servindo? Vocês são crentes maduros, né, queridos? Deixa eu te falar um negócio, com muito amor, tá? Eu respeito muito essa igreja, amo muito o pastor Gerson, amo muito os irmãos dessa igreja. E eu creio que Deus quer fazer uma obra, uma revolução na sociedade através da família, tá? Mas eu quero falar um negócio para você. Às vezes a gente, na nossa caminhada, a gente se torna maduro demais, tá? Eu te falo isso porque no reino de Deus, a verdadeira maturidade é ser como criança. Jesus falou assim, ó, que quem não for como pequenino, não pode herdar o reino. Muitas vezes a simplicidade da criança, a gente precisa deixar a nossa maturidade e agir às vezes como criança. Às vezes a gente calcula demais. Às vezes a gente... eu vou dar um exemplo aqui rápido. A minha esposa, a gente estava comentando ontem, né? Estava na casa do Márcio e a gente estava comentando sobre como eu ia de bicicleta lá na faculdade dela, levar flores e um sorvetinho de uva, que era uma delícia. É um sorvetinho caro pra caramba, era R$7 na época. Eu pegava assim, solteiro, pegava da meu dia, porque eu sabia que ela gostava desse sorvete. Eu ia lá de bicicleta, pedalando, magro, eu era magro, entendeu? Assim, pode parecer, eu já fui magro, eu era uma criança magra, mas isso aí é outro assunto. E aí eu ia pedalando lá para levar, não mentia, eu não calculava a distância, eram quilômetros, cara. E eu ia de bicicleta, ela sabe por quê? Uma pessoa apaixonada, ela não calcula, ela não mede esforços, ela não calcula custos. Às vezes nós precisamos, sabe o que, queridos? Às vezes a gente fala sobre missões, mas a gente não fala que a gente precisa se apaixonar por Deus novamente. A igreja de Éfeso, sabe o que acontecia? A carta a Éfeso fala assim, ó, eu sei das suas boas obras, vocês são uma igreja muito boa, que ama Jesus, que tem servido Jesus, que tem cuidado das coisas dele, mas eu tenho uma coisa contra vocês perderam o primeiro amor. E vocês deixaram de praticar as primeiras obras. Sabe como é que o Evangelho chegou até hoje aqui? Através de gente, o pastor estava falando sobre os morávios, através de gente que foi incendiada pelo fogo de Deus, gente que foi apaixonada desse movimento de 100 anos ininterruptos de oração. Não foi simplesmente porque o cara teve uma boa ideia, foi porque ele foi incendiado pelo fogo de Deus, ele se apaixonou, eles olharam nos olhos de Jesus. Sabe o que falta pra gente, irmãos? Quem é casado aqui? Olha para sua esposa agora, olha dentro do olho dela. Olha dentro do olho dela. Lá, não, mas chega bem pertinho. O que você está vendo dentro da íris dela, refletido? Fala para mim. Fala para mim. Olha bem lá dentro. O que você está vendo lá dentro? O que você está vendo? Fala aí mais alto que eu não estou ouvindo. Hã? Você, né? Sabe o que acontece? Quando você olha dentro do olho da pessoa, você olha para onde ela está olhando. Você vê, o olho é um espelho, e você vê refletido no olho da pessoa para onde ela está olhando. Eu vou te falar, Jesus está olhando para as nações. Jesus está olhando para as pessoas, gente. Então, o que falta para a gente é a gente olhar no olho de Jesus de novo. É a gente se apaixonar de novo por Ele. Às vezes a gente se torna muito maduro, sabe? A gente tem um cristianismo muito maduro, a gente conhece a palavra, mas falta a gente se apaixonar de novo. Falta a gente olhar, porque quando a gente olha no olho dele, a gente se apaixona por aquilo que ele está apaixonado. E a gente não calcula mais quanto vai custar para a gente, porque a gente está disposto a cair na terra e morrer para produzir fruto. Glória a Deus. Lenin, querido.